Olá para você que acompanha aqui a Webzone dentro do YouTube. Nós estamos começando mais uma edição do Esquema de Jogo, a penúltima edição deste ano aí, né? Estamos em reta final de temporada aqui na programação e hoje, como penúltimo programa, nós vamos falar sobre a Copa do Mundo, né? Discutir um pouco, fazer um balanço dessa Copa, de tudo que aconteceu e falar, logicamente, da final, né? Do último domingo, do dia 18 de dezembro, quando nós tivemos a Argentina, né? Os nossos irmãos campeões da Copa aí, depois de vencerem a França na final, né? Pós-empate por 3-3 no tempo normal mais prorrogação, vitória de 4-2 nos pênaltis. E para comentar comigo sobre esse assunto, Eduardo Oliveira novamente. Edu, seja bem-vindo novamente e vamos já começar os assuntos aí. Vamos falar primeiro da final, depois a gente vai dissecando o resto aí. O que você achou do jogo? Enfim, você achou que foi uma vitória justa? Manda sua opinião aí para começar. Oi, André, uma boa noite para quem vai nos acompanhar, boa tarde. A gente voltou essa semana ao horário normal, né, de sexta-feira. Boa tarde, bom dia, quem está nos acompanhando aí. Olha, eu gostei muito da Argentina no primeiro tempo, só que só tinha uma seleção jogando. Não sei o que que o Deschamps pensou ali, principalmente deixar o Messi muito à vontade no jogo. O Di Maria estava fazendo uma excelente partida. E abro um parênteses, né? Você imagina se o Brasil está fazendo um excelente jogo na final contra a França, abre 2-0, você tira o jogador que está mais se destacando e leva para os pênaltis. Treinadores que não passavam no aeroporto, André. Porque É, o Scaloni fez essa questão, né? Achou que o jogo arriscou, estava né? decidido, arriscou. E a França não me parecia que estava disputando uma final de Copa do Mundo. Parecia que estava disputando um jogo de um campeonato francês. E a Argentina estava fazendo um jogo de Libertadores, jogando na bomboneira, pulsando. A Argentina com sangue nos olhos e a França muito tranquila. A França foi dar o primeiro chute aos 24 minutos do segundo tempo. E o Mbappé só foi dar o primeiro chute no pênalti, né? Que ele bate, faz o gol, e aí eu acho que a Argentina, em um minuto, se perdeu, tomou o segundo gol, e ali eu acho que a França tinha que ter matado o jogo, ela teve a oportunidade, não conseguiu, e aí vai para a prorrogação, aí na prorrogação a gente, foi um jogo elétrico, né, dos dois lados, a Argentina faz 1-0, 1-0, no caso 3-2 na prorrogação, a França empata, e o árbitro foi muito bem, viu, André? Nos pênaltis tudo, você vê, não tinha confusão que nem no Brasil, e a França teve a bola do jogo, né? E o goleiro Emiliano Martinez fez a defesa para mim da Copa, do título, foi no último lance. Porque se faz 4-3 ali para a França, não tinha nem chance de penalidade. Como você bem disse, né? Até o primeiro gol da França, o jogo estava bem controlado, né? Por parte da Argentina. Por mais que estava meio levando meio que a banho-maria ali, a impressão que a gente tinha é que a Argentina qualquer hora ia encaixar um contra-ataque ali, ia fazer o 3-0, 4-0, então parecia um jogo bem controlado, em uma questão de 2, 3 minutos a França tinha empatado, né? E aí eu concordo com você, eu acho que a impressão que deu é que a Argentina ia desmoronar, e a Argentina estava meio que entregue, né? Era o momento da França talvez ter aproveitado esses últimos 15 minutos aí, depois que empatou o jogo, era a chance da França. A Argentina estava meio que nas cordas, né? Acho que a Argentina não esperava tomar dois gols em sequência como tomou. E aí foi para a prorrogação, virou aquele jogo maluco, né? Acho que as duas seleções abandonaram um pouco a questão de tática, tudo mais, né? Virou ataque contra a defesa, aí gerava o contra-ataque, o outro time atacava, tinha uma chance. A França perdeu aquele gol que você bem falou na defesa do Martínez. Logo no contra-ataque, a Argentina já teve chance de fazer o gol, né? Com o Lautaro Martinez. Edu, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que o ataque da França não funcionou nessa Copa, né? O ataque titular, melhor dizendo, né? Tirando o Mbappé, né, que fez os três gols, mas você teve ali o Griezmann, o Dembélé, o Giroud, não funcionou, né? Tanto é que os três foram substituídos, e a partir dessas substituições, os atacantes da França que entraram, eu acho que deram uma mudada no jogo, né? O Coman, o, o filho do Thuram, né, que entrou, também entrou muito bem, ficou até sem centroavante fixo. Então, você acha que o que acabou mudando um jogo um pouco para a França, fora essas substituições erradas da Argentina, foi justamente a troca do ataque? Foi a troca do ataque. Tem uma questão, né? Para mim, dois pontos que a gente pode debater nesta questão, André. Primeiro, a Argentina tinha toda a preparação para a final
muitos jornalistas falando que ela ia jogar com três zagueiros. Porque o Scaloni mudou a seleção, né, da primeira partida com a Arábia para o jogo do último domingo. Mas não, ela fez com que a França mudasse o seu estilo, porque você colocou o Di Maria no lugar que ele está acostumado a jogar e não deixou o Dembélé. Tinha que voltar. Então, isso, para mim, fez com que a França também perdesse esse poderio, que ela não conseguia atacar. Tem essa questão também que eles comentam muito na França, quando o atacante faz gol, eles não ganham o título, né? Tem essa brincadeira que eles sempre usam lá. Mas isso não tem muito ao caso, porque, assim, ao contrário da última Copa, a França teve muitas oportunidades, né? É um time muito bem ajustado da defesa, meio campo, ataque. E o principal jogador, né, o Mbappé, se destacou para mim. Foi o grande nome da partida, o grande nome da França. Não fez assim uma primeira fase, a fase de grupos assim esplendorosa, mas ajudou ali, principalmente na goleada contra a Austrália no segundo jogo. Só no jogo contra a Tunísia que a França entrou com o time reserva, mas de uma maneira geral, eu vejo que faltou um pouco mais do ataque da França, porque eles foram municiados. Mas se você for ver, o André, não teve uma seleção de destaque no ataque, né? Se a gente for analisar, porque você pega o 10 da França era o Mbappé, que fez 8 gols. Ele não era o centroavante. O Uhum. Messi também não é aquele centroavante que a gente espera. Na própria seleção brasileira. Só teve o Richarlison, se a gente for considerar, mas foi só no primeiro jogo, no jogo contra a Coreia. Mas, de uma maneira geral, eu vejo que o conjunto nessa Copa venceu. Tanto para quem ficou em primeiro, como a Argentina, a França, próprio a Croácia, que agora deve ter uma mudança de jogadores, né, porque é uma seleção um pouco mais envelhecida, e Marrocos, né, que para mim não foi assim, se tornou a surpresa pela classificação dela, mas foi uma grande seleção durante toda a Copa. E a gente não pode considerar ela toda hora como zebra, porque ela passou num grupo que tinha Bélgica, Croácia. O Canadá nem tanto, porque não tem força ainda. Mas você eliminar uma Espanha, mesmo que fosse nos pênaltis, e também eliminar também uma seleção portuguesa, que tinha feito 6-1 na Suíça, independente do acaso ou não do jogo, não é uma seleção, para mim, de zebra. Mas voltando à sua pergunta e respondendo rápido, para mim, faltou não só o ataque francês, como o ataque das outras seleções. O Lautaro Martinez entrou no jogo ontem, ele perdeu 3 oportunidades também, hein? O pessoal até tava brincando que o Lautaro Martinez ele escapou, né? Se a Argentina perde o título, ele ia ser a versão Higuaín, né? 2.0, né? O Higuaín ficou muito marcado pelos gols que ele perdeu na final de 2014 contra a Alemanha. E o Lautaro Martinez já vinha perdendo gols ao longo da Copa, né? Tanto que ele perdeu a vaga de titular para o Álvares, né? O camisa 9, né? Que joga no Manchester City. Que ele que deu uma mudada um pouco também no time da Argentina, né? Mudou algumas peças que o treinador foi mudando ao longo da Copa que deram uma ajustada no time. Uma delas foi a troca do centroavante. E falando um Ó, pouco posso da. te passar uns dados rapidinho aqui para Claro. você ver, ó. Bola parada em termos de gols, 38 durante essa Copa, 22%. 2 gols de falta. A gente reclama tanto que não tem cobrança de falta, mas no campeonato mundial também, que é a elite, também não teve tão. Por 64 jogos ter apenas 2 gols, é muito baixo, né, André? E É, 2 últimos dados aqui, ó. Foram 27 gols de cabeça e 32 gols de bola aérea. Apenas 8% de gols em contra-ataque, que é o que acontece no segundo gol da Argentina. Pressão de saída de bola. Eles só conseguiram fazer 5 gols, ou seja, 2%. A posse de bola foi muito baixa para as equipes que venceram, em torno de 53%, e teve o recorde de 0-0 como em 1990. Tivemos 7 empates sem gols. Então, assim, é aquilo que eu te falei, eu acho que o conjunto nessa Copa foi o papel primordial para as equipes conquistarem as vagas, no caso, a Argentina campeã, a França, a Croácia, até o próprio Brasil. Quando o Brasil tinha um conjunto muito forte, você vê que ele conseguiu desenvolver contra o segundo tempo da Sérvia, primeiro tempo contra a Coreia. e como você bem disse, né? E até pegando um gancho nesse assunto, você pega o Mbappé foi o artilheiro da Copa, o Messi vice-artilheiro. O Messi foi eleito
o melhor jogador da Copa, eu acho que até com justiça, mas assim, até mesmo eles, não foi uma Copa assim também tão espetacular, assim, né, tão disparado acima dos outros. Eu acho que, em geral, a gente não teve um grande destaque, assim, né. Lógico que foi uma boa Copa de todos, foi a melhor Copa do Messi para mim, né, na sua quinta participação. Eu acho que foi a primeira Copa que o Messi realmente conseguiu se destacar, mas não foi uma, assim, um desempenho, nossa, esplendoroso, a maioria dos gols de pênalti, eu não estou menosprezando, logicamente, o Messi, né? Mas, Edu, falando um pouco da Argentina, no caso, você acha que o treinador foi importante pelo fato dele de saber ir modificando as peças a cada jogo, né? Identificar alguma fraqueza e melhorar no jogo seguinte. O Di Maria já vinha no banco desde a fase de classificação e ontem voltou como titular. Ou seja, você acha que é isso que acho que foi preponderante para a Argentina ter sido campeã? Sim, teve essa aceitação também dos jogadores, né? Você vê que não ficou aquela Não rusga, vi né? Como aconteceu. com o Sampaoli 4 anos atrás, né? Exatamente. Isso, e outro fato que a gente pode citar, a própria França, né? Teve a questão do Benzema, que parece que ele queria se tratar ou na Espanha, no Real Madrid, né? Que é o clube dele, depois voltar ainda, que parece que ele conseguiria jogar os 2 ou 3 últimos jogos. Aí teve essa parte, né, de briga, vamos dizer assim. E eu vi que a Argentina se assentou bem. Eu não sei se a Argentina, claro que é uma suposição, se a Argentina tivesse vencido a Arábia, se ela chegaria na final. Poderia ser o contrário, né? Ela poderia ter classificado muito bem, chegado numa fase de mata-mata, né? Oitavas, quartas e semi, e não conseguido o título. Mas eu vi que foi vamos dizer assim, um drama, né? Pelo que eles viveram. E assim, para você ver, né? O goleiro argentino, ele foi escolhido o melhor da Copa, eu acho que mais pelas penalidades, porque ele foi um dos mais vazados como o melhor goleiro. Ele tomou 8 gols. Você diz Para em você comparação ver a outros goleiros de outras Copas? isso que foram, né? Você vê, ó, o Kahn, quando ele é escolhido, ele tinha tomado, acho que 3 gols, e depois ele vai tomar 2 para o Brasil. Não, ele tomou 3 gols na Copa inteira, né? Que foi um gol durante a fase de grupos e os 2 gols que o Brasil vence, né? Com o Ronaldo na final. Então você vê que depois a Alemanha só ganhou de 1-0. Então você vê que, por exemplo, o goleiro da Argentina tomou 8. Eu acho que foi mais pela penalidade, né? Que ele defende 2 com a Holanda e ontem na final, além daquele lance, né, que ele faz a defesa no minuto final da prorrogação, mas também na lesão de pênalti. E se o Tchouaméni não bate para fora, eu acho que ele pegaria, André. É, ele, Ele ele tava tava na na bola. bola, né? Tava. E assim, eu acho que fora a questão dos pênaltis, ele acabou pegando bolas importantes, assim, por mais que ele tenha tomado muitos gols para um melhor goleiro, como você disse, se a gente lembrar no jogo com a Austrália, por exemplo, que a Austrália no último lance também teve a chance de empatar, Sim, ele que salvou ali, né? Então, acho que sim, algumas defesas em específico acabaram chamando a atenção e por isso ele talvez tenha sido eleito. É um bom goleiro, e tal, mas também, sim. mas acho que tivemos outros bons goleiros nessa Copa, o próprio Lloris, o Livakovic, né? Que uma coisa que eu não entendi, eu tava vendo, circulando umas imagens aí no WhatsApp da seleção da Copa, tava o goleiro da Croácia lá, então eu não entendi, o melhor goleiro da Copa foi o Martínez ou foi o da Croácia? Isso que ficou É meio porque, confuso. assim, tem a escolha do site, né, que eu acho que você deve ter visto, e teve a Ah, é, escolha da Copa, que é provavelmente, a é, FIFA. É, tanto que tá, aí foi o Enzo lá, né, como destaque pelo jogador mais a revelação. Aí isso, foi o Mbappé artilheiro, o Martínez, né, Emiliano Martínez, que é o goleiro argentino, e teve também o Messi, né, que foi o craque da Copa. Mas ali eu já pensei, falei, se a França ganhar na hora que terminou, vai ser o Mbappé. Se for a Argentina, eles vão dar pro Messi. Meio assim, tipo, foi bem do estilo é, da FIFA. a FIFA, quando a gente pensa que ela não vai surpreender, ela surpreende, né? Na Copa passada, pensava-se que alguém da França também ia levar o prêmio e deram pro Modric. Em 2014, eles Sim, deram pro Messi, que também perdeu, né? A partida é, final. Em 2010 foi o Forlan, que nem na final chegou, né? sim. Mas e sobre esse prêmio, Edu? Você votaria no Messi como melhor jogador da Copa? Qual que seria a sua escolha? O seu top 3 aí, vai. Eu vejo que dos top 3 eu colocaria o Messi, o Mbappé e eu colocaria o Griezmann. Acho que ele fez uma boa Copa. Não fez um jogo muito bom no último A final domingo, mas tirando a é, final, né? Sim. tirando a final, mas eu acho que ele fez uma boa Copa do Mundo. Uhum. É, por exemplo, se a gente for voltar um pouco, é, outro jogador assim que destaque.
A gente pode lembrar dos jogadores, né? Tivemos o Amrabat, né? O meio-campo de Marrocos, Sim, o Onahi, que estava sendo cotado para ser também a revelação da Copa, camisa 8 de sim. Marrocos, né? Para quem não conhece. Mas Nossa, acho que sabe quem para mim do Brasil, assim, não assim sendo meio só fez uma boa Copa para mim foi o Casemiro. eu acho que o Casemiro só não está na seleção da Copa porque o Brasil acabou caindo meio cedo, digamos assim, né? Sim. Então os Acho que outros ninguém concorrem. esperava, né? Todo mundo esperava. Eu via que, até vou entrar num debate contigo, a gente já está terminando o programa, mas é rápido. A gente esperava, eu vejo que assim, não foi uma excelente Copa, mas ela se tornou durante o caminho. Eu até posso fazer uma brincadeira com a Bolsa de Valores. Ela começou muito animada, caiu demais, aí na fase eliminatória ela deu uma animada, até o próprio jogo ontem. O jogo começou muito estático, a Argentina fez um, dois, e pensa, vai fazer três ali, vai acabar a Copa, não. Na hora que a França vai, aí se tornou uma emoção, né? Imagine para os brasileiros se fosse esse script, né? O que aconteceu com a Argentina, se fosse com o brasileiro, tinha gente morrendo de infarto. Mas, assim, na sua avaliação, você colocaria hoje a Argentina como um dos principais, dos quatro? Eu coloco e vou falar para você por causa de um ponto. Para mim é Brasil, Alemanha, Itália, mesmo que nas últimas duas Copas a Itália não foi, a Alemanha foi um desastre, né? E a própria Argentina. André, eu coloco isso por causa de dois pontos. Aí Em você diz 20. visando o próximo ciclo, você está falando? Não, não, em termos de favoritismo, independente do que é. Para a Se próxima essas. Copa. Isso, eu volto a colocar de novo essas quatro. Sabe por causa de quê? Se você fazer uma pesquisa de 2030, 1930 a 2022, são 22 edições. Em 21, um desses quatro estava na final. Não, eu até, tudo bem, fora a questão estatística, a gente tem que também olhar sempre o material humano, né? Se você vai ter material Sim. humano para para colaborar com isso, né? Com essa previsão, né? Mas eu não descartaria a França. Eu acho que a França, em termos de elenco, Sim, mas é... a França, se você for ver, só para você ter o raciocínio, ela vem conquistando o seu espaço. Porque ela chega, por exemplo, em 98 na final, ela tinha feito uma semifinal em 58, parece que depois em 86, que ela volta em 82 também, mas assim, não chega na final. Mas assim, em 98 ela chega, em 2006 ela perde, 2018 ela ganha e ganha agora. Ou seja, ela está conquistando. Para você ver, a Alemanha tem 8 finais, o Brasil tem 7, a Não, Argentina assim, tem 6. eu Eu estou concordo com falando em você, termos de Edu. camisa. Não, sei, não, mas você pode discordar também. Não, não, Porque para. eu não discordo. Eu acho que essas seleções que você citou, elas estão sempre entre as favoritas. A questão que eu quero dizer é o campo, o que que os elencos estão mostrando. E a França, para mim, está muito forte. Que já são duas finais seguidas o que me parece tem uma geração boa também para a próxima Copa. Então, independente da tradição e tudo mais, a Alemanha caiu na primeira fase duas vezes seguidas agora, né? Então, nesse caso, a tradição não contou. Então, eu acho que o campo tem que acompanhar, né? Não sei se você tá entendendo o contraponto aí, mas eu concordo que essas quatro que você citou vão estar sempre em disputa, né? E a Itália não está disputando a Copa é um pecado, mas também com tanta seleção que vai ter na próxima Copa, nós vamos ter 48 aí. Se a Itália conseguir ficar fora, e também é para fechar o futebol lá, né? E só um outro ponto, se a gente for fazer uma média, se a gente for ver uma média, tirando o resultado do campo agora, da seleção brasileira de 2002 a 2022, são 6 edições. A média do Brasil em colocação é quinto lugar, André. Não é tão ruim se você for ver. Não, não. Não acho, Porque e não acho que nem assim, foi uma tragédia também tão grande. não. Mas assim, para mim foi a eliminação mais decepcionante. Porque a É, Croácia você não tem. era um time inferior, né? Isso, mas o que eu falo assim, eu não falo em termos de campo, mas se a gente for ver, para você ter uma ideia, na minha avaliação, a gente está enrolando um pouco mais, mas para você entender a minha ideia, eu coloco muito mais a Holanda como peso do que a própria Inglaterra e Espanha que tem Copa. Não sei se você consegue concordar comigo, né, nesse pensamento. Eu não estou falando em campo. Eu vejo que assim, que na próxima Copa, um dessas quatro seleções vai estar na final. Não sei se vai ganhar. Entendi. Bom, Entendeu? a gente vai deixar gravado aí, daqui 4 anos a gente faz o tira-teima aí, né? Exatamente, aí. Dá um Porque, print aí, né? porque para mim é o seguinte, ó, se de 22 em 21, essas quatro, ou uma ou as duas estão na final, é muita coisa.
Mesmo a Itália, a Alemanha tendo fiasco, vamos falar assim, que a Alemanha não passou da primeira fase, em 2 edições a Itália não foi, para mim é um fiasco. Não, concordo com você. Mas eu concordo que, por exemplo, se em 2, 3 Copas a França bater de novo semifinais, porque já tem gente que já está colocando a Croácia como uma das grandes. Eu falei, não, gente, é só 3 vezes. A Croácia eu concordo que está conquistando o seu espaço aí, né? Até Sim, por conta de ser um país mais novo, entre aspas, sim, então sim. tem toda essa questão envolvida. Edu, Por exemplo, eu não vejo tanta tradição, 2 coisas no Uruguai, porque ele ganhou em 30, que tinha uma final, um quadrangular em 50. Depois ele vai chegar a uma semifinal, um quarto lugar em 2010, velho, que é é o que o uma, Forlan ganha como dos é, melhores da Copa, entendeu? Então, assim, eu tô falando de tradição. é uma seleção que tem que voltar a reconquistar, né, o Sim, protagonismo que já teve. Eu concordo com você. a própria Inglaterra. Agora eu finalizo mesmo. Não, beleza. Foi interessante aí, ó. O papo, Edu, a gente já estourou o nosso horário aqui, a gente está encerrando o programa de hoje. Semana que vem teremos o último programa de 2022. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Edu, obrigado, até semana que vem. Obrigado, André, a todos aí. Curta, compartilha aí. E desejar a todos aí um Feliz Natal, né? No próximo domingo. Paz e luz a todos. É isso aí, gente. Obrigado, até semana que vem. Forte abraço.